E quando você teve essa experiência, eu acho que muitas vezes a gente deixa passar porque a gente pensa que vai... Não, depois eu lembro, né? Não, eu sabia que eu nem ia lembrar. E aí Por isso você que eu fiz acabou... aquele esforço para acordar no meio da noite. Eu sabia, se eu for até de manhã, não vai chegar. Você acordou e você cantou para o celular e gravou ou você escreveu? Gravei um áudio para mim mesma. Isso daí é interessante, porque se deixar para depois... Aí você perde a melodia. E ainda você teve um bônus, porque depois você pegou a parte 2 ainda. A parte 2 eu pedi para a espiritualidade me mandar. Muito Falei assim, interessante. vocês me ajudem porque eu não sou compositor. E veio. Isso é muito bom, porque... E o aspecto das imagens que você teve nesse momento? Você teve frente a frente com algum símbolo? Tinha alguma aura? Você lembra das presenças que estavam junto? Ou você só recorda da música? Me parecia um prédio. E um prédio bem assim, prédio normal, como se fosse um prédio comercial mesmo, assim, nada de especial. E eu via aquelas 3 moças, e tinha um microfone no centro e as 3 cantando, né, como anjos. E aí eu parei e fiquei observando elas, e elas continuaram cantando e eu ali observando. Eu falei assim, eu quero essa música. Aí eu consegui trazer. Não deixa de ser e como a gente estava falando, projeção astral e sonho também não deixa de ser um portal para uma outra realidade, né? E sim, quando a gente dorme, é o momento que a nossa consciência ela não está mais presa ao corpo, porque o corpo está desligado. E é onde ela sai desse aprisionamento do corpo e vai para os planos astrais. Só que aí o que acontece? A pessoa está anestesiada na Matrix. Ela tem um monte de questões, um monte de dilema. Ela dorme, ela vai sonhar com o serviço dela. Vai sonhar com a vizinha, com a família, com traumas de infância, e não consegue ter uma atividade astral. Ou às vezes tem, mas ficou mascarado. Já acontece muito isso aí também. Tem a experiência, mas fica mascarado um outro filme mental, né? Com essas questões, e a pessoa não consegue aproveitar a experiência, fica lá no inconsciente, fica lá no presa torpor, em questões do inconsciente. E as abduções? Vamos falar um pouco sobre abduções? Assim, eu acho que tem um link aí. Existem muitos relatos de abdução, e existem muitos relatos de pessoas que alegam que a abdução foi física, mas também existem pessoas que alegam que os contatos são feitos através de uma projeção de consciência e tudo mais. Como fica isso? A diferença quando é físico, porque nos filmes de Hollywood, como a gente estava falando, quando rola uma abdução é aquela coisa, o cara tá lá, pegam o corpo do cara, levam ele em corpo físico para uma nave e ele volta em corpo físico para a Terra. Mas a maioria das pessoas que sentam aqui alegam a abdução de uma outra forma. O corpo físico fica aqui e é projetado em corpo astral, espiritual. E como é que funciona esse tipo de experiência dentro da vivência de vocês? Os dois é possível. Começa aí que depois eu tenho um caos muito interessante para falar. Deixa ela começar. Não, os dois são possíveis. Quando a abdução é para fazer algum ajuste no corpo físico, aí tem que ir o corpo físico. Então, quando é para instalar chip físico, vai o corpo físico. Quando é para fazer alguma cura, vai o corpo físico. Experiência também, entre aspas. Mas quando é algo assim, por exemplo, a pessoa é uma contatada, ela não precisa ir no corpo. Aí ela pode ir só os corpos mais sutis, porque às vezes ela vai receber uma informação, ela vai receber uma orientação. Então depende muito da agenda. Então os dois acontecem. Eu tive uma física no ano da pandemia, que eu entendo que foi física, porque eu voltei com um calombinho aqui, né? Uma bola. E essa bola ficou na minha testa. Inclusive, eu mandei a foto para a Gabi. Então, eu fiquei alguns dias com aquela bola no meio da testa. E depois acordei de manhã, depois de alguns dias, ela tinha murchado e ficou um buraco. Então, você pode ver que ficou um buraco, né? Na imagem dá para ver certinho. Então, quando a gente volta com marcas no corpo, são abduções físicas, né? Alterações, muitas vezes, também, né? Sim, sim.
E é legal isso aí, você vai ter um relato bom. Uma vez veio um convidado que ele não é que foi abduzido, ele foi até um local chave com um grupo e lá houve um contato. E esse contato foi ali, não foi projetado. Eles estavam num local chave e ele não acreditava muito na época, tal. Ele foi para ver, pagou para ver, sabe? Aquela coisa, vou ver o que dá, tal, pela experiência. E aí ele sentiu queimando o pescoço dele. Sentiu uma queimação, uma marca. Aí beleza, ele continuou a vida dele, ficou profundamente mexido com aquilo psicologicamente. E aí foi ao médico, porque estava queimando muito o pescoço. E o médico falou, tem algo, você participou de alguma coisa com radiação, Caramba. Tal. E aí ele falou, lembrou disso daí, né? Não ia falar pro médico, né? Aí depois ele fez vários exames e realmente tem um corpo não identificado, um chip mesmo ali, que toda vez que agora ele entra em contato, esquenta aquilo. Caracas. E é físico. E tem que lembrar também que existem as duas agendas, né? Existe a agenda das trevas e a agenda da luz também. Porque quando eles... E principalmente a agenda das trevas, 90% dos casos eles é para hibridização. Então, quando coleta material para hibridização, já pode saber que é a agenda negativa. Coleta o material aqui, por exemplo, para ter um plano numa outra esfera, vamos dizer? Não, eles estão tentando roubar uma característica do DNA humano. Então, existem certos seres extraterrestres que têm interesse no DNA humano, né, que são os répteis e os greys caóticos. E eles não têm o que a gente chama de centelha divina, né? Uns falam que eles não têm alma. Então, essa conexão com a fonte, eles não têm, eles querem roubar. Então, por isso que existe toda essa agenda de hibridização, porque eles tentam hibridizar para ver se eles conseguem um corpo com centelha para que a consciência deles consiga habitar esse corpo. Porque eles têm uma tecnologia tão avançada que eles chamam os corpos de containers, né? Então, Bob Lazar fala disso. Que tem um vídeo bem antigo do Bob Lazar falando que existe um material, né, dessa grossura que é só sobre religiões e que lá ele acessou esse material e os extraterrestres chamavam os humanos de containers, né? Então, na verdade, eles querem roubar o nosso container, que é esse container que é utilizado pela nossa consciência, que a gente tem com certas características e eles não. Será que eles estão tentando criar uma fagulha divina para eles, artificialmente? Posso pegar um livro aqui um pouquinho? Claro, porque quando a gente pega, por que eles querem a centelha, né? Porque a centelha é o que nos dá a capacidade de cocriação. Então... Esse é clássico, hein? Não casualmente, né, falando das abduções espirituais, aqui a gente tem uma ilustração de uma viagem astral, né, um desdobramento astral, que é a parte espiritual, vamos assim chamar da pessoa, aqui está o corpo físico, então, é essa parte aqui que é abduzida. Então, algumas pessoas não compreendem, mas como que vai abduzir a parte espiritual? Aqui. É um bom exemplo. A consciência, não coincidentemente, virado para mim aqui, ou seja, pega a parte consciente da pessoa, ou a parte duplo, espiritual, né? dupla etérica, e leva para ter essa experiência. Então, aqui, consegue pegar aí? Sim, esse livro é o Viagem Espiritual. Esse exemplar aí, desse jeito que tá, não acha mais, mas tem o Viagem Espiritual, que é o que você vai encontrar, que tem também boas ilustrações, é do Wagner Borges, esse livro. Quis comprar esse livro. Esse livro é ótimo. Eu lembro que quando eu quis comprar esse livro, eu não achava. Então ele relançou. Esse livro aqui você vai achar só em sebo, e talvez com valor acentuado. Ele figura como aquele ali, ó, tá vendo? Viagem Espiritual 2, Viagem Espiritual 3 e aquele outro ali, ó, o primeiro. Então agora ele é assim. Esse também não acha mais, vai achar aquele ali, ó. Como a editora não tem mais, é o outro. Esse daqui é o 3. Esse é o próximo. Você acha esse? Seria essa versão agora. A gente fez propaganda para o Wagner Borges. Wagner Borges. Wagner Borges também é sócio de carteirinha aqui, né? Então, ele estava aqui, inclusive, na quarta. Esse livro tem várias ilustrações legais. Se vocês abrirem, vocês vão ver vários exemplos aí. É bem interessante. Aqui, ó. Então, é essa parte
espiritual, etérica, que pode ser abduzida. E aí que é onde eu tenho uma história. Posso contar? Opa, essa, vamos para cima. Existem casos de pessoas que já viram uma abdução física acontecer, ou seja, um outro ser levado por uma nave. É um pouco raro, mas existe. Tá? Dentro da literatura, nós temos vários no Brasil, nós temos alguns também. Já conversei com muitas pessoas que passaram por fenômenos, e assim, a maioria vai só. Quando está num grupo, normalmente o grupo corre, o grupo dorme, e a pessoa é abduzida, depois volta e ninguém vê nada. Mas de vez em quando, um ou outro consegue ver o outro sendo abduzido. E aí eu perguntei durante muitos anos para vários grupos diferentes, e a abdução espiritual? Será que alguém já viu um ser sendo abduzido espiritualmente? Porque a princípio não daria para ver, né? E não dá para ver porque é a consciência ali da pessoa que está saindo. Mas aconteceu um caso comigo, e eu tenho testemunha, de que um certo dia, lá estava eu dormindo, veio uma luz azul flutuante, parou em cima de mim, tirou a minha espiritualidade e levou. E alguém presenciou isso. Dali, a minha esposa, ela viu. Bastidores. Ela viu isso acontecer. Ela estava assim, levantando para ir ao banheiro, e a luz estava chegando e parou em cima de mim. Aí, tipo assim. E levou seu corpo espiritual. Aí a luz parou, olhou para ela. Ela não levantou totalmente, ela estava levantada, mas não saiu para ir para o banheiro. Né? Um olhou para o outro olhou para um, a luz me pegou, foi, e ela ficou assim: eu vou voltar e dormir, porque eu acho que ele já está acostumado com isso, dormir. Apagou de novo. Então, eu não sei se existe isso no mundo, mas até onde eu sei, a primeira pessoa que testemunhou uma abdução espiritual por uma luz, ou seja, não foi uma nave, mas foi uma luz que pode até ter a ligação com uma nave que estava lá fora, ou uma nave em forma de luz, que levou um outro ser. Talvez a primeira testemunha do mundo está aqui diante de vocês. Em primeira mão, hein? É. E você lembra dessa experiência? Não Esse lembro. dia não trouxe a memória. Não, eu sei que quando eu fico muito irrequieto, quando eu começo a ter um pouco de conflito com eles vêm e me levam. Eu sei que eu vou, mas eu não sei o que acontece. Mas eles já me deixaram uma informação que não é para eu saber. Porque o pouco que eu sei, eu já não quero mais ficar aqui. E se eu começar a saber muito de lá, aí eu não vou viver a vida aqui. Entende? Eu não vou, porque isso aqui é muito atrasado para mim. O que a gente está aqui, para mim, é carroça. É pior do que andar para trás, como se dizia. Né? Isso aqui é uma tecnologia terrível. Tudo que existe aqui nesse planeta hoje, né? Não quase nada é feito verdadeiramente pelo bem e para o bem. É apenas por interesses, em quase tudo. Então, viver aqui, para mim, é muito, muito, muito difícil. Só que se eu pegar isso e colocar esse peso, porque eu vivi assim muito tempo, a gente não vive. Aí eu aprendi que eu tenho que tirar disso uma lição e fazer o contrário, ser a luz no meio disso. Então hoje eu prefiro o quê? Pegar o que eu sei, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho, né, o pouco que eu tenho, e tentar dissipar, levar isso para as pessoas com o conhecimento que eu aprendi, com essa força que eu tive para a mudança, porque realmente não é fácil. Para mim não é fácil viver aqui, ainda mais porque eu conheço vidas minhas em outras dimensões, até em outros planetas, muito mais avançados, as coisas são muito diferentes daqui. Aí eu falei, então eu tenho que estar aqui para tentar o quê? Juntar o pouco dessa tecnologia e fazer algo bom com tudo isso, e levar essa mensagem de que a luz precisa brilhar independente do que esteja acontecendo. Então essa foi a minha experiência. Sim. E a questão desse combo, né? A Danusa falou sobre os experimentos genéticos, né? Nas abduções. E agora você também mencionou um aspecto voltado para um trabalho de evolução espiritual, de conhecimento e tudo mais.
Se a gente ficar só na questão do aprimoramento, é tudo maravilhoso, né? Mas quando a gente entra na abdução voltada para isso, seria algo praticamente contra a vontade do ser que está ali, né? E as pessoas às vezes ficam com medo. Existe um papel do medo também na indústria cinematográfica que coloca sempre como algo terrível e que vai invadir, que vai abalar e que vai destruir, que as pessoas vão ficar traumatizadas. Então as pessoas hoje elas ficam com o pé atrás. E elas devem entrar em contato preocupadas, né? Sim, porque tem dos dois tipos. Por isso que é importante a gente estar sempre orar antes de dormir, fazer sua proteção, porque se você ora toda noite, você não é levado pelos seres das trevas. Então tem que fazer sua proteção, porque feita a sua proteção, se veio te levou, é da luz. É o que hoje a gente já fala em abdução, mas esse fenômeno sempre aconteceu. É que agora a gente dá nome. Mas sempre aconteceu. Então, a gente pegar a Bíblia, está cheio de relato desse, né, de intervenção extraterrestre positiva e negativa. Anjos e demônios. Os profetas, inclusive. Sim, os né? profetas eram contatados. E a maioria deles... Eles são, né? né? Porque eles voltam sempre. Isso foi prometido para Daniel, né, que ele entenderia o que ele viu naquela época, ele entenderia agora. Então, Daniel já deve ter encarnado, agora não sei se ele já tem consciência de quem ele é. Mas tudo que foi profetizado, eu entendo que durante muito tempo não fez sentido, e agora faz sentido para o nosso tempo atual, porque eles falavam já naquela época que haveriam muitos sinais no céu. O amor iria se esfriar, né? E aí entra também na questão dos 3 dias de escuridão que a gente estava falando antes de começar o podcast, né? Então, eu acho que a gente está muito, assim, muito próximo disso acontecer. O amor iria esfriar. O que a gente tem visto hoje? Sim. Pai matando filho, filho matando pai. Briga por um tênis. A vida não vale Pensa mais diferente, nada. aí não gosta de... Políticos acabando com milhares e milhares de pessoas por um quesito pessoal, por um gosto pessoal. No mundo todo é complicado. Tá bem difícil. Esses 3 dias de escuridão é uma linguagem simbológica para um período ou seriam 3 dias de fato onde haveriam apagões em decorrência de algo que está sendo realizado? O Cristo fala de um sinal de 3 dias. Eu já vim aqui, nas outras participações eu expliquei os códigos por trás da multiplicação de pães, que seria, na verdade, é uma analogia para o primeiro advento e para o segundo. Então, no segundo advento, ou seja, na segunda multiplicação, acontece depois 3 dias que o povo estava com fome, estavam há 3 dias com fome. Então, o código dos 3 dias foi anunciado pelo próprio Cristo. Aí a gente vai ter as interpretações, né? Padre Pio que diz que esses 3 dias seriam marcados por escuridões. Como a gente tem toda essa atividade cometária acontecendo até 2032, eu entendo que a gente pode ter, sim, literalmente 3 dias em que ninguém vai ter mais energia, né? Vai cair tudo, vai cair internet, vai cair satélite. Sim. Ou até uma nave gigantesca que se coloque na frente do nosso planeta pode gerar 3 dias de escuridão. Sim. Então, são muitas possibilidades. Sim. E aí o pessoal, o que a gente faz para se preparar os 3 dias de escuridão? Vela, porque nada vai funcionar. Então as pessoas têm que ter velas estocadas. Não é a necessidade também de estocar comida, porque serão 3 dias, né? E recomenda-se que tape todas as janelas, né, portas e fique em oração, porque coisas estranhas iriam rondar, né, pelo planeta. Então não convém que as pessoas vejam, porque pode ser algo muito terrível, né? Então a orientação é que as pessoas cubram as janelas, selem as portas e fiquem em oração. Então isso pode acontecer, sei lá, ano que vem ou daqui há 50 anos, mas eu entendo que está muito próximo, ainda mais todos esses sinais que a gente já está tendo. Na Europa, recentemente, lá na Espanha, né, em Portugal, rolou. Sim, só que foi local, né? No caso, teria que ser algo a nível planetário.
para todos. Então seria num nível global, né? Sim, tem que ser nível global. Não adianta ser, não, aconteceu só em um lugar. Não, tem que ser no planeta inteiro. Porque teve uma época em São Paulo, que teve em algumas cidades um apagão, né? Não foi só em São Paulo, foi não só na capital, rolou tipo no interior, rolou no estado inteiro. Isso no Brasil, vocês lembram disso? Sim. E assim, depois rolou no norte, lá no Amazonas, né? Na mesma época. E qualquer ligação daqui para lá no circuito de energia, né? Foi um negócio Teve na estranho. Argentina também, né? Algo que até hoje não teve uma explicação decente, né? Houve essa explicação aí de problemas de energia e tal, mas na realidade, tanto é que o assunto ficou assim, foi tal coisa, acabou, ninguém falou mais nada. Não falaram mais. E aí? Porque assim, tem muitos assuntos que dão o pontapé inicial, que nem o lance das pirâmides que rolou aí, que ficou um tempão assim, o pessoal tentando colocar um pano quente, né? Porque se alguém prova alguma coisa contrária, pode jogar os livros de história fora, né? E agora ninguém vai falar nada. Parece que nem existiu. Foi bem ridicularizado, né? Uhum. Ridicularizado bastante. E mas é isso que esse acontece. 3 dias de escuridão, depois de um tempo o pessoal fala, isso aqui foi por uma falha, não sei o quê, daí vão abafar o caso. Sim, mas é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando vier esse sinal, aí é oficial. O advento está próximo. Eles vão falar, não, foi porque passou um cometa assim, aí interferiu na nossa malha eletromagnética, isso é explicado pela ciência. Não se engane. É um sinal. Em tudo vai ter uma resposta do sistema, mas a realidade por trás. E aí? Sim.